Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos presentes na nossa terceira aula do encontro aqui no curso de extensão sobre segurança pública democrática, gestão da segurança pública. Estou apresentando para vocês agora, antes de iniciar a exposição de hoje, que é sobre o Pacto pela Vida de Pernambuco, o Programa de Segurança Pública de Pernambuco. Eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente os livros de minha autoria, dos quais 2 estão aí na internet, no site da editora da UFCG. Esse aí, o Democracia, Violência e Segurança Pública no Brasil, que eu já compartilhei com vocês no Classroom, no Google Drive do Classroom, e esse Ranking da Violência no Brasil foi publicado ano passado, que é um diagnóstico dos dados de mortes por agressão, do Sistema de Informação de Mortalidade, dos municípios brasileiros com populações superiores aos 100 mil habitantes. Não temos aí esses 2 disponíveis na internet, enquanto os outros 2 só têm físico e já estão esgotados, salvo engano. Acho que o Homicídio no Nordeste ainda deve ter esse livro aqui, ainda deve ter lá a editora da UFCG. Bem, deixa eu abrir aqui para vocês poderem ver, anotarem se for o caso. Esses livros trazem aí, resumidamente, todas as questões por mim trabalhadas nesses anos de pesquisa, nesses mais de 15 anos de pesquisa na área. Semidemocracia brasileira, as instituições coercitivas e práticas sociais, democracia, violência e segurança pública no Brasil, ranking da violência no Brasil e homicídios no Nordeste. Então, são as publicações aí que, no resumo, trazem as minhas principais indagações, tanto teóricas como metodológicas e empíricas, da questão da gestão da segurança pública, do papel da democracia, da gestão estadual, municipal, como sendo ferramentas fundamentais para o controle do crime e da violência. Pois bem, hoje nós vamos ter aí o diálogo, vamos fazer aí primeiro a exposição e depois abrir para o diálogo sobre o Pacto pela Vida, Programa de Segurança Pública que foi implementado em Pernambuco no ano de 2007. E explicar como é que se deu todo o processo, acompanhando aí a aula passada sobre políticas públicas, o que são políticas públicas, definições, conceitos. E naquela aula que eu dei na semana passada, foi uma aula meio rápida, mas eu compartilhei com vocês aí no Classroom, fiz um apanhado geral, tanto teórico como conceitual, mostrando o que são políticas públicas, na verdade. As políticas públicas como um caminho no qual os governos, nos estados e os governos, têm papel fundamental para o controle dos problemas públicos. E a violência e o crime, violento, sobretudo, o crime comum, patrimonial e contra a vida, são problemas públicos dos mais importantes. Até o processo inicial de redemocratização do país, na década de 90, início dos anos 2000, os governos praticamente não tinham essa visão no que diz respeito à segurança pública. Essa questão de ser uma política de governo, uma política pública que os governos precisam desenhar no seu processo de formulação, avaliação, enfim, implementação e por aí vai, tem todo esse processo. E só muito recentemente que entrou na agenda, e quando eu falo muito recentemente, de 10 a 15 anos, que entrou na agenda dos governos de forma mais enfática a questão da segurança pública, certo? A segurança pública como uma policy, como uma política fundamental para o controle, por parte do Estado. Na minha tese de doutoramento, no meu livro Homicídios no Nordeste, eu já trago isso, mostrando que
questões que até então faziam parte, estavam aí no estado da arte dos estudos sobre violência na América Latina, no Brasil, no mundo, que colocavam as variáveis econômicas, sociais e econômicas como sendo pontos nevrálgicos para o controle da criminalidade, elas eram facilmente falseadas. Levantamos vários indicadores, cruzamos dados, demonstramos que muitas das vezes nem a correlação existia. Então, no caso do Nordeste, um caso que a princípio pareceria paradoxal, onde a pobreza e a desigualdade vinha diminuindo nos anos, e, ao mesmo tempo, com o crescimento do crime violento, sobretudo os homicídios. E aí se indagava, se colocava muito na cultura do nordestino, uma cultura machista e coisas do tipo, que o pessoal da antropologia adora, e a questão econômica, muita pobreza, isso aí gerava acertos de contas fora da lei. Na verdade, isso aí cai por terra, com os indicadores mostrando que, na verdade, o Nordeste vinha diminuindo a pobreza, a extrema pobreza, de várias formas, com a melhoria do desempenho da economia, principalmente depois da aprovação e o sucesso do Plano Real, que gerou mais poder de compra e crédito para os mais pobres, isso foi se expandindo, houve uma melhoria socioeconômica, todos os indicadores clássicos de caráter socioeconômico mostrou melhoria, e, ao mesmo tempo, explodiu os homicídios em estados como Bahia, Alagoas e Pernambuco. Isso está lá no livro, nesse livro aqui, Homicídios no Nordeste, prefaciado pelo professor Glaucio Soares, eu estava dando uma lidinha nele hoje. Então, assim, o que então estava causando essa violência toda no Nordeste? Então, justamente a melhoria socioeconômica, a melhoria do desempenho da economia gerou isso aí. Por quê? Porque as instituições de coerção, as instituições ligadas ao aparato de segurança pública, continuaram na inércia. Então, houve um aumento da demanda, um processo de migração, um processo migratório sudeste-nordeste, principalmente para a prática de crimes, se cresceu bastante a demanda e as instituições não acompanharam isso. Porque para você controlar o crime e a violência, mais do que qualquer outra coisa, você tem que ter inteligência. Inteligência e ciência é o que controla qualquer problema público. E a área de políticas públicas entrou pesado aí na questão da segurança pública. A questão dos gestores públicos eleitos, daqueles técnicos dentro das instituições, passou a ter um papel fundamental para o controle da criminalidade violenta. Como eu vou mostrar para vocês, o Pacto pela Vida foi um exemplo disso. Apesar de oscilar, ele oscila, e ultimamente a gente não pode colocar na conta dele a redução dos dados de homicídios em Pernambuco, porque há uma tendência nacional de queda, que ainda precisa ser melhor investigada. Há algumas especulações, mas na minha visão ideologia pura, como, por exemplo, o pessoal do Atlas da Violência, afirmar que essa queda se dá a um possível armistício entre as gangues. Isso aí é chute. Isso aí não é... Eu não vou dizer que é mentira, também não posso dizer que é verdade. Isso é um chute total, do Atlas da Violência. Não tem como você, do ponto de vista científico, afirmar uma coisa dessa, certo? Nós temos um crescimento do número de gangues criminosas prisionais desde a redemocratização. Então, desde a redemocratização só faz crescer. Então, para a gente ter uma ideia, em 1979, nós tínhamos uma grande organização criminosa, e nos anos 2017, 2018, nós tínhamos 83. De 1 para 83 é a quantidade de gangues criminosas dentro dos presídios brasileiros, que é o grande gargalo da segurança pública nacional, certo? Então, segurança pública, como qualquer policy, ela tem que ser avaliada constantemente, ela tem que ser analisada, ela tem que, no processo de tomada de decisão, tem que ter como uma base para isso a ciência. O conhecimento científico, o uso adequado da estatística, o uso adequado do conhecimento científico, levantando quais são os problemas reais, quais são as variáveis possíveis de serem testadas em relação a esse problema e como controlar esse problema através do controle de indicadores. Então, é através disso que a segurança pública, como qualquer outra gestão
de política pública caminha, e quando ela é bem sucedida, porque ela caminha nesse trajeto. Não é uma questão metafísica e tal, é uma questão empírica, prática, tá certo? Por mais que você tenha grupos criminosos no presídio, que em algum momento arrefece a sua agressividade, né? Porque a gente sabe muito bem que o controle dos presídios é um grande problema no Brasil hoje. Não tem como você jogar 60, 50 mil assassinatos, tá certo? Na conta de uma gangue ou das gangues criminosas, né? Existe um impacto forte do tráfico de entorpecentes, existe um impacto forte desse desmando dentro dos presídios, mas a gente não tem como afirmar, dizer que isso é a causa da diminuição dos homicídios entre 2017 e 2019 e um pequeno crescimento em 2020, né? Pelos dados de 2020, houve um crescimento, né? Alguns estão alegando até a pandemia, mas é uma variável que tem que ser testada como as outras. Por isso que a gente tem que analisar os fenômenos através de séries históricas, né? Para a gente ter uma visão temporal daquele fenômeno. Tá certo? E aí, baixar as especulações. Existem muitas especulações em cima de variáveis que, na verdade, são indicadores que são colocados de forma forçosa, né, por questões ideológicas. 10 de cada 10 especialistas na área de segurança pública têm um viés, certo? Eles possuem um viés. E esse viés está mais claro agora, né? Com o governo de direita, conservador, ele está mais claro. A análise fica em segundo plano, em primeiro plano fica meu viés ideológico. Isso é muito claro para mim, na minha visão, tá certo? E aí, aquele lance, né? E por isso que nas minhas aulas, nos meus cursos, nas coisas que eu faço, eu coloco para os alunos o que eu fiz, certo? Logicamente que aí os alunos que vão ter lá a liberdade de ir nas referências bibliográficas, eu cito todos eles, e aí esses alunos vão lá ler o que eles escreveram e tal. Tá certo? Mas certas afirmações, como essa, armistício de gangues e tal, é pura ficção, certo? É uma criação, aqui uma novela, uma ficção que eu criei e joguei lá no ato da violência, e, na verdade, deveria se dedicar única e exclusivamente à análise dos dados que tem disponíveis. E aí a gestão da segurança pública precisa ter isso. Eu preciso ter, como os principais atores, né, membros da política pública de segurança, pessoas que não têm viés. Pessoas que vão analisar realmente o crime, a violência e o que é que importa para controlá-lo. Por quê? Porque os recursos são escassos. Né? E nós gastamos muito dinheiro com segurança pública para o resultado que muitas das vezes é pífio. Então, para isso eu preparei um material aqui, que é só para falar sobre a questão do pacto pela vida, que é o nosso tema de hoje. Né? Ter essa introdução aqui para mostrar a vocês que políticas públicas em segurança importam. Bons governos importam, certo? Muitas das vezes são decisivos para o controle da curva da violência. Então, quanto mais criarmos dispositivos institucionais das instituições ligadas ao aparato de segurança pública, mais nós vamos ter capacidade de controlar o crime e a violência. É feita a corrupção, a impunidade e tal. Né? O que é que controla a corrupção? Punição de quem corrompe, de quem é corruptível. Né? Você diminuir os espaços para o ator motivado, utilizando aqui uma perspectiva da escolha racional. Então, o ator que está motivado, eu tenho que diminuir os espaços para ele. Então, se eu tenho uma localidade que está tendo muitos assaltos, eu tenho que perceber quais são os gargalos ali, os espaços em aberto, que está gerando aquela quantidade excessiva de assaltos. De diminuir esse problema, esse gargalo. Para daí o ator motivado, ele tem menos motivação. Isso serve para qualquer tipo de crime, né? Desde o assalto ao estupro e por aí vai. Então, indo aqui, vou expor para vocês. Pacto pela Vida, Programa de Segurança Pública de Pernambuco para o Controle da Violência. Certo? Alguma coisa desse material vocês encontram
no e-book que eu disponibilizei para vocês. E, como eu vou também trazer para vocês aqui, tem como a gente acompanhar na Secretaria de Planejamento de Pernambuco toda a desenvoltura, certo, do programa, desde o seu início em 2007 até hoje. Então, introduzindo aí, né, nos últimos anos, aí quando eu falo nos últimos anos, são sobretudo os anos, 10 anos depois da redemocratização para cá, a segurança pública como serviço prestado pelo Estado, governos, passou a ser destaque diante de um quadro de violência exacerbada. Né? Como já falei para vocês aqui em outra oportunidade, a violência medida pelas taxas de homicídio, pelos números de homicídios, explodiram sobretudo no período democrático, né? No período de redemocratização, quando muitos esperavam o inverso. Ora, mais liberdade, né, mais controle, inclusive da violência estatal, né, por questão de um quadro institucional democrático, geraria aí um maior controle da violência. E se mostrou que a questão eleitoral e a questão de representação política não foi suficiente, muito pelo contrário, não tinha relação de causalidade, e foi justamente nesse período, com o maior elastecimento da liberdade e a maior exposição dos dados, inclusive na mídia, que se passou a perceber, inclusive a violência estatal, que estava muito longe de ser um problema público resolvido. O problema público da violência era algo deixado sob os cuidados das polícias, sem preocupação da gestão pública, ou seja, quando se falava em segurança pública, se falava de assunto de polícia e ponto final, quando, na verdade, as polícias são instituições fundamentais de controle, mas que estão sob os cuidados de quem gere a pasta, de quem gere o Estado, né? Que são aqueles eleitos pelo povo. Então, a pressão da sociedade por esse serviço, com resultados críveis, né? Com resultados que possam ser palpáveis do ponto de vista não só de controlar a curva, mas de gerar uma sensação para a sociedade de que o problema está sendo resolvido, passou a permear a agenda dos tomadores de decisão. Como falei aqui anteriormente, olha, em 2008 participei de várias discussões em período eleitoral municipal, e isso se repetiu em 2012, ou seja, entrou com força na agenda das unidades subnacionais, né, dos municípios. Os municípios passaram a ter cada vez mais relevância nisso aí, cada vez mais pressão por guardas municipais que não só tomassem conta da questão patrimonial, mas fossem decisivas para ocupar espaços e diminuir aí o crime violento nos municípios. Então, nesse quadro, Pernambuco foi o estado da região Nordeste que partiu na frente nessa agenda da gestão da segurança pública, né? Então, foi o estado do Nordeste que ali, em meados dos anos 2000, agiu nesse sentido de implementar uma política pública de segurança nos moldes, né, do CompSat de Nova York, nos moldes do que vinha sendo implementado nos lugares bem-sucedidos, como na Colômbia e em São Paulo. Foi feita uma análise nesse sentido, apesar de que, como o governo era um governo progressista, trouxe para a agenda da discussão uma série de atores políticos das mais diversas ordens para conversar nas câmaras temáticas quais eram as alternativas para serem tomadas pelo governo justamente naquele primeiro momento, em 2007, né, que a gente vai ver que não foi tão bem sucedido, né, porque a gente sabe muito bem, né, tem pelo menos duas perspectivas de democracia na teoria democrática contemporânea. Uma chamada minimalista procedimental, que reporta o elitismo schumpeteriano, e outra mais caracterizada pela democracia como um fórum de discussão e participação direta, que reporta a visão clássica da democracia na sua esfera pública. Então, essas duas perspectivas não são antagônicas, como muitos pensam, muitos querem fazer valer, né? Elas se complementam, né? Então, os procedimentos são importantes, como é importante também a participação mais ativa, ou pelo menos o direito de participação mais ativa da parte da sociedade. No entanto, essa visão de democracia participativa, ela gera uma demanda de opiniões e de questões a serem levadas em conta para quem vai decidir, né, para quem vai tomar decisão, que termina retardando o processo decisório, e muitas das vezes isso influencia no sentido de trazer variáveis, né, variáveis independentes para o controle da violência, como sendo variável independente, que não importam a curto e médio prazo. Não importam porque os recursos são escassos e é preciso controlar aquela curva o mais rápido possível. Então, Pernambuco entra nessa agenda,
certo? O Pacto pela Vida é implementado e obteve sucesso em sua meta de reduzir a violência entre os anos de 2007 e 2013, como eu vou trazer os dados mais especificados mais adiante. Entre 2013 e 2017, os dados de homicídios saltaram de mais de 75% seus números absolutos, ou seja, houve uma redução dos homicídios, né, que era a principal meta de qualquer pacote de gestão na segurança pública, né, é controlar a variável do crime de homicídio ou morte violenta intencional, né, temos alguns indicadores para isso, teremos a oportunidade de trabalhar com os bancos de dados nessas aulas aqui do nosso curso. Então, houve uma redução aí, né, nesse período, entre 2007 e 2013, na ordem de mais de 30%, tanto nos absolutos como nas taxas de homicídio, mas, coincidentemente, depois do término dos 2 exercícios do governador Eduardo Campos, né, abrimos o parênteses, Eduardo Campos foi eleito em 2006, muito em cima da agenda da segurança pública, que era uma agenda, que era uma pauta muito sensível no processo eleitoral. Mendoncinha, né, Mendonça Filho, que era o atual governador que estava se candidatando à reeleição, que tinha assumido o lugar de Java Vasconcelos, que já tinha tido 2 exercícios e saiu para disputar o Senado, foi para a Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, não conseguiu a sua reeleição, porque um dos motivos, né, logicamente tem várias outras questões, mas uma das questões mais fortes era justamente a segurança pública. E Eduardo, ele foi muito forte nisso, e saiu de terceiro colocado nas pesquisas de opinião no período pré-eleitoral para ir para o segundo turno e vencer Mendoncinha no segundo turno, né? E Humberto Costa, que era segundo colocado, nem sequer foi para o segundo turno, né? Houve aí, a teoria de Arrow foi bem forte nesse sentido. E aí, vencendo a eleição, uma das primeiras medidas, né, no início do governo, logo no início de 2007, foi justamente o Pacto pela Vida, que tem uma marca muito forte, né, um nome muito forte também, que foi copiado, inclusive até a até o nome, né, Pacto pela Vida, foi copiado por outros governos, como exemplo, o Estado da Bahia. E aí, esse período, entre 2003 e 2007, depois que Eduardo Campos sai do governo, né, e tem toda aquela catástrofe, né, que foi o acidente aéreo, e ele era presidenciável e tudo mais, vocês conhecem essa história, lá em 2014, foi eleito o seu sucessor, né, o Paulo Henrique Câmara, que está aí no governo até agora, né, foi reeleito e está aí, né. E aí, entre 2013 e 2017, foi o grande calo de Paulo Henrique Câmara, né, houve um crescimento exponencial dos números de homicídios, né? E aí os outros tipos de crime também explodiram, inclusive com rebeliões em presídio lá no Complexo do Curado, e saltaram em mais de 75% dos seus números absolutos. Nesse período, os dados de violência foram no total de 20.431 crimes violentos intencionais, que é a soma de homicídios dolosos, latrocínios e mortes por agressão, com uma média de CVLI de 4.086 entre 2013 e 2017, né, uma carnificina que aconteceu em Pernambuco. 2017, como eu vou mostrar para vocês na série histórica, foi o ano mais violento, né, de uma série histórica que começa em 2004, e por incrível que pareça, 2013 foi o menos violento, com 3.100 óbitos. 2017 teve mais de 5.500 óbitos dessa natureza, algo extremamente expressivo, e que veio em meio aí de uma série de rebeliões, que logicamente essas rebeliões tiveram uma influência, mas não determinaram esse dado. E aí a gente tem esses dados resgatados do sistema, né, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, foi retirado de lá esse indicador aí, começa com uma série histórica em 2004, vai até 2019, esse gráfico primeiro aí são os números absolutos de homicídios, e o segundo gráfico diz respeito às taxas por 100 mil habitantes, né, que são calculadas em cima de cada grupo de 100 mil habitantes, e percebe-se uma oscilação. Nenhum ano desse tem um dado inferior aos 10 por 100 mil habitantes, então, mesmo a política tendo sido bem sucedida, quando implementada ali em 2007, até 2013, que foi uma queda bem interessante, nunca se conseguiu colocar um dado de controle dos homicídios, que seria de 10, pelo menos 20, né, por 100 mil habitantes. Isso não aconteceu em Pernambuco. E
no Brasil como um todo, hoje só o estado de São Paulo tem dados inferiores a 10 por 100 mil habitantes, só o estado de São Paulo. Então, nós temos aí, vocês percebem esse gráfico, o implemento, né, esse implemento aqui do Pacto pela Vida se dá aqui em 2007, perceba que a queda de 2007 para 2008 é muito pequena, houve uma pressão da sociedade civil nesse sentido, que foi muita propaganda e muito dinheiro investido para um resultado pífio, não se alcançou a meta, que a meta era de 12% ao ano, né, e esse primeiro ano aí não se chegou a 7% ao ano, que na minha visão já seria um dado interessante, foi um salto muito grande colocar 12% ao ano, que a gente só vai encontrar esse dado de mais de 10% ao ano aqui, entre 2008, entre 2009 e 2010, certo? Então, as variações aí, né, entre o primeiro e o último ano de cada série dessa aí, a gente tem, entre 2007 e 2013, o sucesso do Pacto pela Vida, né, com menos 32,4% de redução nos números absolutos, e menos 37% quando leva-se em conta o tamanho da população, ou seja, foi mais expressiva a queda das taxas por 100 mil habitantes, né, que caiu de 53,4 para 33,6, não é? Aqui os dados entre 2013 e 2017, a explosão, 78,3% de crescimento, logo depois da saída de Eduardo Campos. Como eu vou explicar para vocês, aí o Pacto pela Vida tem muito da participação do governador, a participação do governador importa, então uma participação menos efusiva, menos efetiva de Paulo Henrique Câmara nessa gestão do Pacto pela Vida pós-saída de Eduardo Campos importou. Eduardo Campos era um sujeito que participava mensalmente das reuniões do pacto, dos gestores com a gestão, certo? Cobrando resultados, e a presença dele, um ator político muito forte, inclusive com um carisma muito forte, fazia com que os comandantes, os delegados que trabalhavam nas circunscrições, né, nos departamentos, nas áreas institucionais, se esforçassem para cumprir as metas de cada unidade geográfica daquela. E aí você tem, depois de 2013 para 2017, um crescimento, né, mas aqui salta de 33,66 para 58,35, observando esse gráfico aqui, 2013 é o ano menos violento da série histórica, que começa em 2004, tanto em números absolutos como taxas por 100 mil, né? E 2017, justamente, você tem aqui esse primeiro exercício do governo de Paulo Câmara como sendo um total fracasso. Inclusive o José Luiz Raton, sociólogo do Pacto pela Vida, né, que foi um dos que participou da gestão diretamente, falou em morte do Pacto pela Vida. Eu fui mais cuidadoso e falei em enfraquecimento do Pacto pela Vida e de que precisaria ser retomada as rédeas daquilo ali. Muito se deu também por conta de uma má gestão de pessoas, viu? Isso aí é uma especulação que eu faço, porque a gente não tem trabalho científico, nem trabalho acadêmico, né, trabalhando essa questão, essa variável, mas pelo que eu vi nos bastidores, no acesso que eu tenho aos profissionais da área, é que houve aí uma falta de articulação na gestão de pessoas do governador, né, principalmente com os principais atores aí que administravam a política pública. Observando mais recentemente, né, pegando essa curva daqui de queda, né, veja que a queda é muito expressiva, né, aqui caindo de 2017 para 2019, números absolutos e taxas por 100 mil, a taxa ela fica um pouco só na frente da melhor taxa que se deu no período de sucesso do Pacto pela Vida, certo? Então, você tem um decréscimo de 37%, e aí, quando se questiona o que é que aconteceu, muito vai se falar da política federal, sem também dados a respeito. Pacote anticrime do Moro, que não foi avaliado de forma correta, a criação do Sistema Único de Segurança Pública, né, a melhoria dos dados na Secretaria Nacional de Segurança Pública, na Senasp, mas que ainda peca por falta de padronização. Muita coisa se disse a respeito, mas agora, até o momento, a gente não sabe, e falando até do armistício, né, que eu falei agora há pouco, das quadrilhas, das gangues criminosas, mas até esse momento não tem nenhuma publicação científica que mostre com consistência, né, com comprovação empírica, o que foi que causou essa queda tão expressiva entre 17 e 18,
que nenhuma política pública como o Pacto pela Vida, que ganhou prêmios internacionais, conseguiu reduzir de forma tão rápida e com um arrefecimento percentual tão expressivo. Então, continuando aí, né, houve o ressurgimento do Pacto pela Vida pós-2017, ano mais violento da série histórica, ou seja, houve uma retomada, houve uma melhoria da gestão das pessoas, né? Falta uma explicação melhor sobre essa questão. O que levou ao fracasso da política pós-2013 e que fez os números alavancarem de forma tão expressiva? Né? São questões que estão aí para serem respondidas. Né? Na agenda, eu fiz um levantamento recente sobre o que se escreve sobre o Pacto pela Vida de Pernambuco e nada foi escrito a respeito. Está aberto aí para avaliações. Né? A avaliação do PPV, que já tem aí mais de 10 anos, ainda não mereceu a devida atenção da academia. Está em aberto, tá certo? Principalmente para aí, quem tem interesse em fazer mestrado em ciência política aqui na UFCG, é um assunto do meu total interesse. Uma pesquisa fazendo a avaliação desses mais de 10 anos e dessa oscilação apresentada aqui nesse gráfico. Entre 2007 e 2019, veja que o Pacto pela Vida implementado em 2007 é bem sucedido até 2013, praticamente se enfraquece até 2017, com uma explosão daquele dado entre 2016 e 2017, sobretudo, e volta a decrescer aí de forma expressiva nos 2 últimos anos, e aí dentro de uma tendência nacional de queda que até o momento não foi explicada. Né? Até o momento não foi explicada. Estão me escutando aí? Vocês estão acompanhando? Alguém pode falar? Sim, eu professor. Não estou vendo nada, só o slide, que esse programa tem esse problema. Estamos sim, professor. Será que caiu? Estamos lhe ouvindo, professor. Tá tudo certo aqui, Zé Maria. Vocês estão me escutando aí? Sim, professor. É porque eu fico vendo somente o slide e aí eu não sei se cair, tá certo? Só por causa disso. Eu vou voltar para lá. Dá para lhe ouvir tranquilo. Escrevendo aí, eu só vejo se eu voltar para o negócio. Porque você, quando abre aqui o PowerPoint, não vê mais nada. Vamos lá, continuando. Dá para trazer um copo d'água aí para mim, por favor? Os dados de violência pós-17 apresentaram redução no movimento nacional de queda, como dito. Os anos de sucesso entre 2007 e 2013 em Pernambuco praticamente foram os únicos, sobretudo até 2010. Né? Depois você tem uma explosão até 2017, e esses anos mais recentes de queda, apesar dos governos, logicamente, puxarem a sardinha para o seu lado, não se dá em cima de uma queda nacional. Poucos estados, poucas unidades federativas com mais de 300 mil habitantes apresentaram um crescimento desses dados. Né? Precisa se fazer um diagnóstico mais preciso disso. E, como eu falei para vocês, uma avaliação do Pacto pela Vida que merece uma atenção da ciência política, né, de uma forma mais esmerada. Os estados do Nordeste passaram a colocar em foco as políticas públicas como o norte dos seus programas de segurança pública. Então, Pernambuco foi o primeiro, e depois nós tivemos aí uma série de governos dos 9 estados que começaram a implementar, exemplo de Alagoas, exemplo da Bahia, que até copiou o nome. O Paraíba Unida pela Paz aqui, na Paraíba, que vai ser assunto da próxima aula da gente, né, que começaram a implementar políticas, todas elas voltadas aí para a gestão pública. Então, explicando aí o PPC, o PPV em seus primeiros passos, né, o Pacto pela Vida teve início em maio de 2007, e sua principal meta foi a redução dos homicídios em 12% ao ano, certo? Essa era a principal meta do Pacto pela Vida, como eu falei para vocês. Isso saiu num grande compêndio, né? Se vocês procurarem na internet, vão encontrar. Possivelmente eu tenho isso guardado em algum canto. Esse compêndio com mais de 138 medidas a serem tomadas, das mais estapafúrdias, certo? Que em um primeiro momento, né? Isso aí foi parido pelaquela discussão, né? Da democracia deliberativa, muita gente participando, voz para todo mundo, sai uma maçaroca de 138 ações, mas que não resolve o problema, que era o problema principal de qualquer pacote de gestão da segurança pública, que é controlar as taxas de homicídios.
Se sai muitas das vezes de hipóteses completamente, com premissas completamente falsas, como é a premissa falsa que os homicídios de jovens negros é resultado de racismo. Isso é uma premissa falsa. Então, esse tipo de premissa não ajuda quem vai gerir a segurança pública, certo? E aí foram 4 os eixos estipulados pelo Pacto pela Vida com o objetivo tanto de prevenir como de reduzir a violência e a criminalidade. Ampliar e qualificar a defesa social foi um elemento muito bem sucedido. Melhorar a administração prisional e promover a ressocialização, isso aí foi o pior de todos desses 4 eixos aí, praticamente inexistiu. Uma figura esdrúxula como do chaveiro de cela permanece existindo no sistema prisional pernambucano, no Complexo do Curado, né? Você não tem o controle daquela verdadeira cidade, né, que é aquele sistema prisional. Implementar a prevenção social da criminalidade, foi feito muita coisa interessante, inclusive com a participação no município. Geraldo Júlio, né, que foi o gestor do Pacto pela Vida, né? O Pacto pela Vida tem 2 momentos, um que se inicia com o vice-governador João Lira, na época, e que é muito mal gerido e mal sucedido, né, nesse primeiro ano, entre maio de 2007 e maio de 2008, e ele vai ser substituído por Geraldo Júlio, que era o secretário de Planejamento. Ele arrasta o Pacto pela Vida para dentro da Secretaria de Planejamento e toma decisões baseado no modelo de gestão por resultados, objetivo, pragmático, esquecendo aquela maçaroca com 138 ações que foi produzida pela democracia deliberativa, que não resolveu o problema. E aí, tanto ampliar e qualificar a defesa social, como implementar a prevenção social da criminalidade, foi fundamental. O município começou a participar, principalmente os municípios da região metropolitana do Recife. No Recife foi criada a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Pública. Essa secretaria teve o papel fundamental de desenhar um programa que hoje é reconhecido internacionalmente, o COMPAS, né, que, inclusive, vou ver se eu convido o grande, vamos dizer assim, articulador disso, né, o grande, vamos dizer assim, mentor do COMPAS, né, que é um projeto social muito interessante para a prevenção da criminalidade, objetivo, que foi construído em Pernambuco, em Recife, Murilo Cavalcante, para ele dar uma fala com a gente aqui em um desses nossos encontros aqui, ele falar do Compaz para a gente, já que a gente não tem como ir lá, né? Ele é doido que eu leve meus alunos para lá, tá certo? Eu tenho uma amizade muito boa com ele, para ele falar do Compaz. E, por fim, promover a articulação entre os atores do sistema de contenção criminal, né? Porque, como eu falei para vocês lá na primeira aula, não tem como você promover, dentro da gestão da segurança pública, nessa visão de gestão moderna, né, de gestão flexível, descomplica, uma segurança pública de qualidade, né, com controle da variável violência, sem essa articulação dos atores, né, das 2 polícias, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do sistema de justiça criminal, do sistema carcerário, né? Se você não tiver essa articulação, não funciona. Pelo menos no período de sucesso do PPV, a gente viu isso de forma empírica, como eu vou mostrar os dados para vocês aqui. Não sei se depois de 2013, né, houve uma desarticulação nesse sentido, já que tanto o Ministério Público como o sistema de justiça, o judiciário, são muito refratários para questões estatísticas, né, para trabalhar com estatística. Então, o déficit do efetivo policial, tanto militar como civil, foi uma realidade encontrada pelo governador Eduardo Campos. Ele fez contratações, né, novas contratações policiais. O salto no efetivo de policiais militares foi de 25% num período curto de tempo, 2007 a 2009, o que fez os números de policiais militares saltarem de 199 policiais por 100 mil habitantes para 255 em apenas 2 anos. Foram mais 1.348 policiais civis contratados, tendo um aumento de 30% no efetivo, que saltou de 4.356 profissionais para 5.704. A Polícia Militar teve um incremento de 25% no seu efetivo, como dito anteriormente, saltando de 17.974 policiais para 22.478, com aumento de mais de 4.500 profissionais, né? Então, no curto espaço de tempo, Eduardo Campos meteu a caneta para cima. Então, novos profissionais também foram contratados para a Polícia Científica. Nesta instituição, né, na Polícia Científica, o aumento foi de 50% do efetivo, que saltou de 557 especialistas para 838. Isso foi muito importante,
porque entre 2007 e 2009 você teve um incremento, principalmente na parte de investigação, que gerou uma produção maior de inquéritos policiais no DHPP, né, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Então, isso aí gerou mais homicidas com mandados de prisão e que gerou maior número de prisões de homicidas, que é o que controlou muitos homicídios no estado de São Paulo, dentre outros fatores, né, que a gente pode ter acesso lendo esse livro aqui. Tem muita coisa sobre São Paulo. Então, os gastos em segurança pública também tiveram um crescimento na ordem de 195% entre 2007 e 2009, saltando de 23 milhões para 68 milhões de reais. Então, veja que os primeiros passos aí do Pacto pela Vida foram muito efetivos, né? Mesmo com a diminuição do déficit de efetivo policial, foi na elaboração de uma política de inteligência policial, em parceria com o Judiciário e o Ministério Público, o diferencial encontrado para a redução da criminalidade de Pernambuco. Por quê? Porque a polícia investiga, a polícia traz o inquérito, o Ministério Público abre a denúncia, o Judiciário ativa o mandato na Justiça e o sujeito vai ser preso de forma preventiva. Né? E a polícia vai para a rua. E foi para a rua com força nesse período. E tirou de circulação muita gente que tinha mandado, inclusive, de mais de um homicídio, né? Que a gente chama de homicídios seriados ou homicídio quanto mais. Homicida quanto mais. Então, o PPV só começou a deslanchar no momento em que o vice-governador do estado, João Lira, foi substituído por Geraldo Júlio, até então secretário de Administração e Planejamento de Pernambuco, que passou a utilizar toda essa sistemática, inclusive trazendo isso de São Paulo, que é a retirada de homicida quanto mais de pessoas que estejam sendo acusadas principalmente de chacinas, né, que é uma coisa muito forte nas periferias, nos acertos de contas lá da própria criminalidade, e tirar esse pessoal de circulação, para diminuir os espaços e aumentando o custo para a prática do delito. Né? Então, de forma simples e direta, o Geraldo Júlio, que era o novo gestor do Pacto pela Vida, né, da política pública, inseriu bases do gerenciamento público em ação, baseado em análise de desempenho e cobrança de resultados. A partir de Geraldo Júlio, houve cobrança de resultados específicos, de acordo com a circunscrição regional, inteligência voltada para a apreensão de homicídios contumazes, georreferenciamento de lugares críticos, melhoria técnica do banco de dados criminais e relatórios periódicos sobre o andamento do Pacto pela Vida. Isso tudo copiado trazido, né, de experiências bem-sucedidas, como Nova York, São Paulo, Bogotá, Medellín. Mensalmente realizavam-se reuniões de avaliação do pacto, contando com a participação direta do governador Eduardo Campos. Então, só para a gente ilustrar isso, né, numa tabela que compara os números absolutos de homicídios de 2008 em relação a 2012, perceba que a região Nordeste apresenta um incremento de quase 23% nos seus dados, né, de homicídios. Perceba aí, com esse destaque em vermelho, que só Pernambuco apresenta um sinal negativo nesse período. Todos os estados, com destaque do Ceará, apresentando dados de crescimento expressivo, né, dos seus números de violência. Em Pernambuco, o único que apresenta, entre 2008 e 2012, num período curto de tempo, uma redução, salvando aí, usando a linguagem do professor Glaucio Soares, mais de 1.000 vidas. O período de redução se torna mais acentuado após a implementação do Pacto pela Vida, é claro. Você vê aqui uma oscilação das taxas por 100 mil habitantes, chegando aqui quase a 60 por 100 mil habitantes, uma coqueluche, né, no estado de Pernambuco, que vai tendo um decréscimo aqui, mas sempre acima dos 50 homicídios por 100 mil habitantes, quando, do implemento do Pacto pela Vida, pela primeira vez em toda essa série histórica, você vai ter aqui as taxas caindo para menos de 50 por 100 mil habitantes, e aqui até para menos de 40 por 100 mil habitantes, mostrando aí que importa, sim, a gestão da segurança pública, baseada em ciência, baseado em conhecimento, baseado em gestão por resultados e baseado, logicamente, em gestão de pessoas e análise de dados estatísticos. Então, no início dos anos 2000, as taxas avançaram num patamar aproximado de 60 homicídios por 100 mil habitantes em Pernambuco. No ano 2001, a taxa foi de 58,8 por 100 mil, ou seja, a taxa do último ano da série 2012, com 37,2 homicídios por 100 mil habitantes, foi inferior em mais de 30 mortes ao ano de 2001, com uma redução de menos 36% no comparativo de 2001 e 2012, para você ver o impacto temporal de uma política pública bem-sucedida. Não é? Que aí a gente pode explicar
através de vários dados e de várias argumentações que eu trouxe aqui. Diferente dos dados mais atuais, né, que a gente tem aqui nesse gráfico, né, dessa redução tão expressiva, mas recente, e que precisa de uma análise muito mais robusta do que vem sendo apresentada pelos documentos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência do Brasil, que não foram satisfatórios nesse quesito. A gente precisa elaborar ainda uma peça de dissertação de mestrado, alguma coisa, um artigo científico, para analisar melhor esses indicadores, né? Voltado, logicamente, para uma linguagem teórico-metodológica das políticas públicas. Aquilo que eu falei anteriormente, houve uma melhoria, né, nas contratações, gente empolgada, entrando na polícia, e a produção de inquéritos policiais mensais sofreu um salto, né? Então, novas normas de gerenciamento por busca de resultados de melhor desempenho influenciaram o trabalho da Polícia Civil, que passou a mostrar mais eficiência e eficácia, né, pelo menos quantitativa, né, um crescimento aí saltando de menos aí, em novembro de 2008, 20 inquéritos policiais de homicídios, né, chegando ali em maio de 2009, né, do segundo ano do Pacto pela Vida, a quase 100 mensais, né, aumentando muito a produção de redução de espaços para quem pratica o crime de homicídio. E aí independe da raça, independe da cor da pele, independe da condição socioeconômica, é uma questão prática. O sujeito cometeu um homicídio, o homicídio está no Código Penal, no seu artigo 121, né? Ele precisa ser acusado, ele precisa ter a ampla defesa garantida, ele precisa ser julgado de forma célere e ele precisa, em caso de condenação, não é, uma condenação justa e rápida, tirando esse indivíduo de circulação. Uma questão, é uma linguagem prática. Então, o gerenciamento por resultados é fundamental para qualquer política pública. Política pública não combina com viés ideológico. Política pública não combina com o que eu acho. Política pública só combina com ciência. E ciência é falseável, então ciência não é dogma. Até a ciência falha, então por isso que a gente precisa o quê na política pública? De constante avaliação. Toda política pública precisa de constante avaliação, porque ela pode ser bem sucedida com as variáveis que estão ali, sendo colocadas naquele determinado estudo, e depois essas variáveis elas se desgastam, não precisam serem feitas novas avaliações e indo atrás de novas variáveis. Então, uma das tomadas de decisão fundamental para o sucesso do Pacto pela Vida foi a forma como a gestão do programa encarou a questão das prisões, deixando essa história de lado. Né? O Brasil prende muito e não resolve o problema, são verdadeiras masmorras. A gente sabe dessa discussão, mas essa discussão, do ponto de vista prático, não resolve. Sabemos que existe um grande gargalo na administração pública do sistema prisional brasileiro, isso é claro, isso é muito claro, né? Todos sabemos, o DES e tudo mais, nós vamos ter tempo aqui, né? São 30 horas que eu disponibilizei aqui para trabalhar com vocês, nós teremos tempo de discutir isso, e eu antecipo para vocês, é muito pouca vaga para a quantidade de prisões que são executadas no Brasil, e a administração prisional é ruim, numa faixa de 30% daqueles que estão presos de forma preventiva, já acabou a preventiva ou a provisória, né, já acabou, e estão lá presos sem o devido processo legal, o que fere direitos constitucionais, e ao mesmo tempo mantém, né, esse sistema abarrotado de gente sem necessidade. Então, voltando para a discussão empírica, para testar o poder da variável independente prisões, em relação à redução dos homicídios, como um dos pontos da política pública de segurança em Pernambuco, que é a variável dependente, né, foram analisadas as prisões por classificação, em que a variável independente é dividida em 5 categorias. Prisão por homicídio qualificado, prisão por homicídio simples, prisão por latrocínio, prisão por crime violento, letal e intencional e prisão total, que são todos os tipos criminais. Numa série histórica de 2006 a 2011, foram analisadas como as tomadas de decisão impactaram na redução dos homicídios. Então, a hipótese geral parte das prisões de homicídios como fator redutor dos homicídios. Um dos principais objetivos do Pacto pela Vida era aumentar o número de aprisionamento de homicídios contumazes, o que poderia levar a uma redução dos homicídios em curto espaço de tempo. E as prisões por homicídios simples em Pernambuco tiveram um incremento percentual de 1.300% em 2006 e 2010. Casando com a melhoria na produção de inquéritos policiais e com o crescimento efetivo da polícia científica e da polícia de investigação. Então, para você ter uma ideia, nós temos 2 tabelas aí, e eu coloquei prender importa,
né, tirando toda aquela coisa, todo aquele discurso ideológico enviesado, prender importa. Agora, a gente pode discutir qual o tipo de crime. Eu estou tratando de homicídio como variável dependente. Se é homicídio variável dependente, é homicídio. Matar alguém. Crime violento intencional, né, latrocínio, morte em decorrência de ação policial e morte de policiais, e por aí vai. Ou seja, são mortes violentas intencionais, onde o homicídio entra como uma variável, um dos indicadores da variável dependente. Então, nós temos aí as variáveis independentes ligadas à ação do governo em pressionar, logicamente, articulado com as outras instituições do aparato de segurança pública, o aumento de prisões de homicidas para a retirada de circulação desses indivíduos e, por sua vez, a diminuição dos homicídios ou o maior controle da variável dependente do homicídio. Então, percebemos nessa tabela aqui, essa tabela 2, como os percentuais aqui, né, tirando o CVLI, que houve uma redução, né, redução do CVLI, vai até 2010, né, sem o dado de 2011. Você tem aqui todos esses percentuais aqui diz respeito, né, à relação 2006-2011, então as prisões totais cresceram em 64%, as prisões por homicídio qualificado cresceram em 111%, homicídio simples 851%, a de latrocínio houve uma queda nessas prisões, pode ter impacto disso o aumento das prisões, tanto por homicídio qualificado por homicídio simples, e as prisões com todos os tipos penais, que cresceu 208%. Quando correlacionamos as variáveis, houve a correlação entre as variáveis, nós percebemos que tanto o homicídio simples como o homicídio qualificado apresentou aí maior significância estatística, demonstrando que a ação do gestor foi acertada em investir maciçamente os recursos numa melhor investigação policial, numa melhor produção de inquéritos com autoria e, por sua vez, da retirada de homicídios, sobretudo os contumazes de circulação, o que impactou na redução dos homicídios em curto espaço de tempo. Então, o crescimento da variável condenação por homicídio qualificado foi relevante, atingindo o nível de 215% entre 2006 e 2010. O CVLI, no mesmo período, teve redução de 23%. Os níveis de significância estatística atribuídos às variáveis de prisões por homicídio qualificado e simples demonstraram correlação de moderada a alta. Isto incorporou, aliás, isto provocou que as tomadas, isso comprovou, aliás, que as tomadas de decisão em torno dessa variável independente foram efetivas para o controle ou diminuição da violência em Pernambuco. Não dizendo que foi a causa da redução, mas que teve um impacto, teve uma influência, houve uma associação entre os indicadores. Então, isso aí a gente explica, sobretudo, esse período de sucesso do Pacto pela Vida entre 2006, ou aliás, 2007 e 2013, certo? Com algumas tomadas de decisão, com algumas ações da gestão pública que foram efetivas. Existe uma literatura hoje que trata do assunto, mas, mais recentemente, não há nada. De 2017 para cá, não se avaliou o Pacto pela Vida academicamente. Nós temos aí a pasta, né, nesse site da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, que você tem acesso aos dados do Pacto pela Vida, como vocês estão vendo aí. Então, nesse documento, você tem acesso a boletins de ações e indicadores. Não, você tem toda a explicação aí, né, do que é o Pacto pela Vida, uma política pública de segurança, vem explicando metodologicamente, teoricamente, o que é a política pública. No site do governo você tem acesso a isso. Aqui vocês têm os boletins e ações e indicadores do Pacto pela Vida, são disponibilizados aí. O último dado que temos é o dado de janeiro a junho de 2021, certo? Que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Temos ali a cartilha do Pacto, que é uma cartilha de ações para os municípios, né? E aqui temos, como entra, né, o Drive, baixa o PDF diretamente, aqui são os indicadores que eu vou mostrar para vocês. Aqui é a cartilha, né, que você tem acesso ali, tudo clicando naquelas linhazinhas azuis. E aqui tem um modelo de plano de ação que o governo disponibiliza para os municípios, para que os municípios preencham e enviem para o governo o que é que eles estão fazendo em termos de segurança pública municipal. Certo?
Alguém quer fazer algum questionamento sobre a exposição antes de eu entrar nos outros materiais? Alguma dúvida? Eu tenho, professor. Esse material... Pois não, pode falar. Pois não, pode essa falar. questão que o senhor falou de você... Tá sem o som. Mas eu tô... Mal, tá ouvindo agora? Tô chutando, não. Ah, pois aqui tá... Eu tô ouvindo normal. Tá tendo algum problema técnico aí na tua máquina. Digite aí eu leio aqui. Oi? Eu não sei por que não, porque no meu eu não estou ouvindo, não. Ah, tá. Peraí, só um problema. Há um problema aqui. Pode falar, Romildo. É que meu áudio estava desligado, porque eu desligo, porque o computador me irrita, aí eu desligo. Pode falar. Não, Desculpa. o senhor está ouvindo agora? Estou ouvindo. Pronto. Quando o senhor falou que os municípios têm que preencher essas fichas e enviar para o site da Secretaria do Estado de Pernambuco, sobre o Pacto pela Vida, logo no finalzinho, é só os municípios de Pernambuco ou pode ser os municípios do Brasil inteiro? Acredito que seja só de Pernambuco, são as ações do Pacto pela Vida de Pernambuco, tá entendendo? Infelizmente, a gente tem esses programas regionais, estaduais, eles têm um programa maior que chama-se Pronasce, certo? Chama-se Pronasce, que foi um programa oriundo aí do governo de Lula, certo? O governo Lula, que eu acho que foi em 2003, alguma coisa do tipo, que Lula implementou o Pronasce, certo? Eu sugiro que vocês baixem e leiam o Pronasce e tal, que traz todos esses elementos aqui voltados. E alguns estados implementarem e outros não. Eu acredito que hoje, 2021, muitos estados venham utilizando essa linguagem. Tanto é que nós estamos vendo uma redução expressiva dos dados de homicídios nos anos mais recentes. Eu não sei dizer se isso diz respeito a uma política nacional que vem sendo como uma influência, né, como uma agenda que vem sendo levada em consideração pelos entes estaduais. Eu não sei. Certo? Eu analisei o quê? Pacto pela Vida e Paraíba Unida pela Paz. Né? Foram as análises que a gente fez aqui. Né? Tem pessoas que estão trabalhando comigo e estão fazendo outras análises comparadas com outros modelos de gestão de outros estados. Precisamos de mais trabalho nesse sentido, porque existem muitos documentos, muitas ações, está entendendo? Que precisam ser investigados por pesquisadores, e nós ainda não temos essa investigação. No que diz respeito a esse plano, para os municípios de Pernambuco. Também não sei quantos enviam para lá. Precisa saber fazer uma pesquisa para isso. Né? Sabemos que tem lá o documento, sabemos que tem alguns municípios que implementaram alguma coisa, né? Você seguir as cartilhas que eu vou mostrar aqui rapidamente, certo? Existe uma agenda progressista muito forte, que o governo é progressista, não tem problema nenhum nisso, certo? É uma ação e a gente tem que ver se a ação dá certo ou não. Do ponto de vista dos homicídios, algo que a gente precisa reduzir a curto prazo, as ações são mais cirúrgicas, precisam ser mais cirúrgicas. No entanto, a segurança pública ela não resolve só o problema da violência mais efetiva, mais forte, que é o homicídio. Tem uma série de problemas que a segurança pública tem que resolver. Às vezes, problemas privados até. Né? Mas o homicídio vamos dizer assim, é o principal problema. Então, quando você controla esse problema, você coloca num patamar aceitável e mantém isso, não obstante mudanças de governos, né, isso se mostra como de fundamental importância para o sucesso do programa e para a manutenção da lei e da ordem, vamos dizer assim, democráticas. Né? Quando a gente fala lei e ordem, a gente está falando de democracia. Né? Muita gente, quando fala lei e ordem, vem com aquele discurso, né, de algumas pessoas bobas, de que lei e ordem é conservadorismo. Não, toda sociedade moderna, enfim, progressista, tal, precisa de lei e ordem. A gente tem que ter lei e ordem em tudo. Agora são lei e ordem voltada para um Estado democrático de direito, Estado de direito democrático. Vamos usar um termo que eu gosto mais. Então, assim,
a segurança pública aparece como um elemento fundamental, precisa controlar diversos problemas, né? Pronto, eu tenho mais uma pergunta, só mais uma só. Pode fazer quantos quiser, tem aí tempo. Se o senhor, o ano que vem, se candidatasse a governador do estado de Pernambuco, qual era a primeira coisa que o senhor ia fazer com relação à segurança pública? Qual era a primeira medida que o senhor iria tomar? Olha, a primeira coisa que eu iria fazer a primeiríssima coisa era trazer para mim um quadro técnico qualificado. Saber, dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão e da Secretaria de Defesa Social, Ressocialização, Sistema Carcerário, todas as secretarias ligadas, direta ou indiretamente à segurança pública, quais seriam as pessoas, os indivíduos que eu poderia compor esse quadro técnico para me dar diagnósticos precisos, pelo menos mensais, a respeito do problema, para eu poder tomar decisão. Seria essa a primeira coisa que eu ia fazer. Porque, para tomar decisão, eu preciso ter informação. Eu teria que entender muito bem o que está acontecendo. Então, os caras iam ter que trabalhar muito, viu? Porque eu ia chegar e dizer, eu quero um diagnóstico completo de tudo, recursos, tudo que fosse possível. Então, um quadro técnico... E aí, desse quadro técnico, eu ia ver a elite do quadro técnico para eu ter como meus assessores. Certo? E pessoal, não ia ter... Pessoal, eu não uso a questão pessoal nem para o meu time de futebol. Tem que ser bom. Eu estou satisfeito com as respostas e eu lhe peço desculpa ao senhor por não ter participado da aula semana passada, porque no horário da sua aula eu também tive aula lá do mestrado. Tranquilo, sem problema. Não teve como, me desculpe. Tem problema. Disponibiliza aí as gravações. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Antes de eu entrar no material de divulgação aqui do Pacto pela Vida, porque a aula hoje é sobre o Pacto pela Vida, né? Eu acho que eu trouxe aí elementos fundamentais. A gente pode... eu vou abrir aqui, enquanto estão... Vou abrir esse boletim, o boletim do Pacto pela Vida, para mostrar a vocês como é formatado esses boletins trimestrais. Um material muito interessante, que subsidia muito bem os tomadores de decisão, não é? O computador um pouco lento, tem um pouco de paciência. Compartilhar com vocês aqui o boletim, certo? Isso aqui é o boletim de indicadores, né? Pacto pela Vida. Então, veja aí que é bem recente, de janeiro a junho. Um semestre, né, inteiro. Então, veja as secretarias que fazem parte aí, né, da gestão, né? Não é só a Secretaria de Segurança Pública. Tem uma série de secretarias aí responsáveis por problemas direto ou indiretamente relacionados à segurança pública. Então, não é uma questão só policial. O desenho institucional é muito interessante, o Pacto pela Vida. Os seus problemas, suas virtudes, eu acho que é um modelo que deve ser levado em conta, assim, por qualquer gestor que leve essa temática como sendo uma temática de relevância na sua gestão. Então, veja aí, né, temos aí o sumário, né, então, os crimes violentos letais intencionais, ele tem toda, né, ele traz o conceito, né, tem as séries históricas, né, os crimes por alguns indicadores aqui, como sexo, feminicídio, por faixa etária, cor, raça, por instrumento utilizado na agressão, motivação. Então, tem toda uma seção aí só sobre os CVLIs, outra seção só sobre CVP, né, que é os crimes contra o patrimônio.
outros indicadores, né? Então, nós temos aqui outros status aqui de casos de mediação, conflitos atendidos, tal e tal, usuários atendidos no programa Atitude, né? Deve ser um programa mais recente. Então, população de socioeducandos em Pernambuco, veja aí o termo que ele usa, né? Em vez de presos e tal, um termo mais progressista. Então, temos aí dados, né? Muitos dados relacionados aí a questão da segurança pública, disponíveis aí para vocês num documento que pode ser facilmente baixado, como eu mostrei para vocês lá no site da Secretaria de Planejamento. Então, vem a apresentação do que é o Pacto pela Vida, né, de forma ligeira, de forma rápida, né? Então, temos os dados aqui, o conceito de CVLI. Então, um documento fundamental para quem trabalha com gestão, né, quem trabalha com gestão da segurança pública. Esses dados estão disponíveis, ó, né, com os cálculos, as médias. Então, a gente vê aí, né, as médias, por exemplo, aqui de 2017, uma média muito alta, né, foi um ano muito violento, aí vem caindo, essa média também vem caindo um pouco, aumentou um pouquinho aqui em 2020. Então, dados mensais, desagregados, né, muito legal isso aqui. Os gráficos demonstrando ano a ano aí, tudo no estado, né. E aí vem, né, o período, né, da semana que tem mais, menos crimes, né. Então, veja aí, você vai ter os dados mostrando maior número, geralmente nos finais de semana. Então, nós temos aí todo um extrato de indicadores que são muito interessantes e muito importantes, né. Veja aí como se dá, né, até em termos de ocorrência, né, nas fases do dia. Então, temos gráficos mostrando isso aqui, né. Veja aí que a maior parte desses assassinatos ocorre na parte da noite. Isso são ingredientes fundamentais para a gestão pública, né. Porque o sujeito já sabe, olha, a maior energia que eu tenho que dar é justamente nos finais de semana e no período noturno, nas madrugadas. Então, por exemplo, em lugares muito violentos, né, São Paulo mesmo usou políticas nesse sentido, pegou esses dados e implementou políticas nesse sentido para diminuir os espaços. Em lugares que tem muito consumo de bebida alcoólica nos finais de semana, lugares com histórico de violência, lugares com saneamento básico ruim, né, sem iluminação. Bogotá e Medellín fizeram excelentes avanços nesse sentido, né, melhorando muito as suas periferias. Né. Murilo Cavalcante viajou mais de 30 vezes para lá, trazendo muitas experiências dessas para o estado de Pernambuco. Então, nós temos aí, ó, mais gráficos, tá vendo? Feminicídio, sexo feminino, masculino, perceba, né, que os percentuais, né, muito mais assassinatos de homens do que de mulheres. Então, o homicídio é majoritariamente um fenômeno masculino. Então, quem mata e quem morre, a maioria, a gritante maioria, são homens, certo? É um crime juvenil, é um crime de cor parda, é um crime masculino, é um crime por acerto. Há uma questão forte nesse sentido. Muita gente traz para o lado da masculinidade, não é? Então, existe aí uma série de elementos que devem ser levados em conta. Então, crimes violentos letais intencionais, o feminicídio, perceba que o numerário é bem inferior aos homicídios de uma forma geral, são aqueles que se classificam mesmo como a lei traz, a lei do feminicídio, a lei de 2015, né? É muito subjetiva ainda, mas traz alguns elementos relacionados a crimes que envolvem violência doméstica, alguma coisa do tipo, ligada aí à discriminação, à sua condição de mulher, explica bem direitinho. Tem os dados aí, né, dados disponíveis, né, então, nós temos aí um compêndio muito interessante, bem ilustrado, claro, com uma redação muito clara também, boletins que são produzidos, né, a cada trimestre, feitos compêndios a cada semestre. Dados não faltam, né, não faltam dados aí. Falta justamente encará-los e escrever, né, fazer trabalhos acadêmicos, análises, né, as análises, começando com análises mais superficiais, trabalhos pilotos, até alcançarem uma envergadura maior, mas é a partir disso, né, a partir desses elementos que a gente tem como trazer luzes
para o debate e trazer luzes para os tomadores de decisão, que precisam de mais diversas visões, né, nos fluxos, nos ciclos de políticas públicas, de informação para poder justamente formular as políticas da melhor forma possível. Bota mais aí, Davi, por favor. Secou aqui. Eu vou voltar para aqui, parar essa exposição. E esses documentos aí, como esse documento, não sei se travou agora, travou não. É que o computador é devagar. Não é a internet não, é o computador. A internet daqui de casa é muito boa. Então, nós temos esses documentos disponíveis aí na plataforma, como mostrei para vocês. Então, é um programa muito interessante, o Pacto pela Vida, precisa ser estudado cada vez mais, né, para entender, inclusive, seus problemas, seus gargalos. Natural, daí. Natural. Vou mostrar a cartilha aqui. Temos aí a cartilha. Cartilha Pacto pela Vida. Então, essa cartilha é enviada aí para os municípios, né? Para, de certa forma, ajudar os municípios nesse sentido. Eu não estou vendo, não. Pode falar, viu? Se querem falar alguma coisa. Não sei se é gente querendo entrar. Um pouco atrasada, né? Bem, temos aí a cartilha, né? Essa cartilha tem a tarefa de ajudar os municípios, né? Nesse processo. Do que os municípios podem fazer. Então, uma série de indicadores, assim, de encaminhamentos. Né? Temos aí a democratização e controle social da política de segurança, enfrentamento da violência de gênero, direitos de crianças, adolescentes e jovens, por aí vai. Então, qual o papel dos governos municipais na prevenção da violência? Quais iniciativas promovidas pelo governo estadual e pelas prefeituras podem inspirar novas ações? A teoria e a experiência nos mostra que segurança não é apenas a questão de polícia, né? Aquilo que a gente já vem discutindo, que podemos e devemos desenvolver soluções criativas e, sobretudo, conectadas em cada bairro e comunidade, no sentido de somar esforços e recursos estaduais e municipais para preservar o nosso direito à segurança, com a participação de atores sociais locais. Então, essa cartilha tem o objetivo de incentivar a participação dos governos municipais na prevenção da violência e na defesa dos direitos humanos, sensibilizando sobre os principais problemas e apresentando boas práticas que podem servir como ponto de partida para outras intervenções. Didaticamente, dividimos a cartilha em eixos de atuação, por meio dos quais podemos apresentar propostas de ações e experiências exitosas observadas nos últimos anos. Entre março e julho de 2019, realizamos uma pesquisa e por aí vai. Nós temos aí essa cartilha como um direcionamento, né, como um encaminhamento, né, e aí você tem dados, enfim, tem aí uma série de ações que a cartilha traz que podem ser elaboradas, podem ser analisadas em torno das gestões municipais, né? Nós ainda temos isso de forma muito precária. Aqui em Campina Grande, por exemplo, eu não sei em que pé está, né, o Conselho Municipal, se há alguma secretaria específica, né, que trate da questão.
Porque eu sei que a gente vem melhorando os indicadores em Campina Grande, né? Sobretudo de homicídios. A polícia vem trabalhando bastante aqui na investigação e tal. Mas em termos de ação do próprio município, principalmente agora, né, com o governo novo, recente, a gente não tem, não dá uma pesquisada para ver, não tem ações nesse sentido. Então, gente, em termos do Pacto pela Vida, são esses os elementos que eu trouxe para vocês, né? Tanto explicando aí seus primórdios, como se deu, né, desde o processo eleitoral lá atrás, né, com a eleição do Eduardo Campos, até as mudanças de governo, seus problemas e, enfim, e indicadores, tomadas de decisão, principalmente no período de sucesso do Pacto pela Vida, né, que são investigações que eu fiz pontualmente, né, e que agora, mais recentemente, está faltando, né, a gente sentar para analisar esses dados mais recentes, depois de anos, né, entre 2013 e 2017, de uma explosão dos dados de violência, se há algum impacto da política de Pacto pela Vida nessa redução mais recente, uma retomada do Pacto pela Vida, que parece que houve, né, ele foi bem sucedido desde 2013, fracassou em 2013 até 2017, voltando a violência a explodir, e mais recentemente com uma queda. Então, deixo aí aberto espaço aí para maiores questionamentos, né? Eu trouxe aí elementos, subsidiei aí para o norte, né, desse curso de extensão, que é justamente a gestão de uma segurança pública, logicamente, dentro do eixo da democracia, né? Da democracia, dos direitos democráticos e tal, mas voltado mais para uma questão técnica de gerencial, né? Então, são esses elementos que eu trouxe hoje sobre o Pacto pela Vida, e aí eu deixo aberto, né, para alguém que quiser fazer alguma intervenção. Professor, boa tarde. Eu queria fazer uma observação. O senhor consegue me ouvir? Sim. Em relação a... O senhor iniciou a aula falando uma frase que eu até anotei aqui, que segurança pública tem que ser avaliado constantemente e que bons governos importam. E eu fiquei refletindo nisso em relação a situação da questão da criminalidade na área do tráfico de drogas, por exemplo. É uma realidade que vem acontecendo muito em cidades muito pequenas, como Prata e Ouro Velho, Prata é uma cidade que tem em torno de 4.000 habitantes. E aí vem se instalando o que se chama de boca de fumo, que é onde acontece o tráfico, praticamente dentro da cidade mesmo, próximo das casas, dentro do município. E assim, a polícia ela tem consciência disso, completamente. Eu estava até comentando isso com um cliente meu, que é policial, e eles falando do problema que existe, que está se instalando dentro de cidades tão pequenas, assim, que eles não podem simplesmente chegar lá e invadir de uma hora para outra. A polícia tem consciência disso, mas é como se eles não tivessem muito um determinado poder de ação. E aí, quando você estava fazendo uma análise em relação à participação dos governos, em questão a participação de Eduardo Campos no Pacto pela Vida, eu fiquei associando se isso responderia de alguma forma essa situação, no sentido de, tipo, os policiais fazem o trabalho deles, da parte operacional, de ficar ali fiscalizando superficialmente, mas não podem invadir de certa forma, mas você também não vê uma decisão não só do Estado, mas também do município em si, para se criar uma política pública ou para se fazer um acompanhamento junto com os policiais em relação a isso. Porque, por exemplo, é um problema Falhou, repete. que a população sabe que existe, que o município, o prefeito... Você conseguiu escutar até onde? Volta aí 1 minuto. É só ver essa última parte aí. Não estou entendendo. Não, eu estava falando que, tipo assim, em relação à parte que você mencionou sobre a importância da participação de Eduardo Campos nas reuniões... Sim, isso aí eu escutei. E eu consigo associar que, tipo, esse problema
de maior ação da parte das polícias nessa questão do tráfico de drogas instalado nos municípios poderia estar relacionada a uma falta de participação de gestores municipais ou até estaduais em alguma política pública no combate a esse problema, certo? Falhou aí. Esse que é o problema dessa... Podemos dizer que essa falta de ação, repetindo, podemos dizer que a polícia tendo ciência dessa situação, mas essa falta de ação policial ou de alguma medida mais ativa em relação a esse problema se dá pela falta de atitude de um gestor municipal ou mesmo de um âmbito estadual de políticas públicas para intervir essa situação em determinado município do estado da Paraíba. Terminou? Terminei. Vou responder, certo? Está tendo uma série de problemas aí, né, no que você traz. Bons governos salvam vidas, sim. Né, mas não é só isso. Né, bons governos importam. É fundamental na gestão da segurança pública a participação, né, e a demonstração do interesse do principal gestor, que é o governador do estado, nela. Os municípios podem ajudar, como mostrei a questão da cartilha aqui em Pernambuco, né, os governos municipais podem criar conselhos municipais e tal. A questão do tráfico de drogas gera uma série de problemas, porque o tráfico de drogas é crime. A polícia não precisa de um mandado da justiça para desmantelar uma boca de fumo. Ela investiga, diz, olha, aqui está tendo uma atividade ilegal, ilícita. Se é uma boca de fumo, qualquer coisa, é uma boca de fumo, é uma casa, etc e tal, a polícia tem o poder de interferir. Está vendo um tráfico de drogas. Tráfico de drogas é ilegal. Tem pessoas comprando e vendendo drogas ali. Se eu não posso invadir aquela casa, eu investigo, vejo, tenho os elementos, passo isso para a justiça vai me dar um mandado de prisão. Então está faltando uma ação das polícias aí, nessas cidades. O problema do tráfico é justamente como qualquer outro problema criminal. A ausência de empecilhos. É aquilo que a escolha racional, né, chama de custo-benefício. Então, eu vou investir em determinado mercado ilícito onde eu tenho maior probabilidade de sucesso no meu mercado e menos problema de empecilho para a evolução desse meu negócio. É assim que a gente tem que ver. Então, os municípios, Prata e outros, está tendo tráfico de drogas, boca de fumo, crescimento de bairros periféricos sem controle, sem ordem, sem saneamento, Isso aí não é só uma questão gerencial municipal, isso é um problema de polícia, sobretudo, né? Porque o tráfico é um crime. Né? Você está tendo ali uma abertura, a polícia sabe e não faz nada, então ela está sendo negligente. A verdade é essa. O policial sabe, o policial chega ali, vê o cara vendendo droga e não faz nada, então ele está sendo negligente com a lei, negligente com a sociedade, e aí ele está automaticamente alimentando a maior produção de tráfico de drogas. E, por sua vez, de jovens entrando, porque quem consome droga é jovem. Você não vai ver um idoso, é muito difícil. Mas, geralmente morre-se antes, ou assassinado ou doente. Né? Porque droga não deixa ninguém com força para nada, não. Certo? Com o passar do tempo, a pessoa rapidamente morre, porque ela é degradante. Então, ou morre assim, ou morre porque está devendo ao traficante, ou se envolve num crime e é assassinado. E aí não tem investigação, e aí você tem um ciclo vicioso. Agora, dizer que há uma falta de participação e tal, a primeira coisa que a gente tem que resolver é o básico. Está tendo tráfico, tem polícia, a polícia veio e não faz nada, pode ter o gestor que for. Tem um conselho municipal, existe algum conselho municipal, tem um conselho municipal relacionado à questão da violência, tal. Mas os cidadãos não querem se envolver, então não participe do conselho. Tem medo? Não participe do conselho. Né? E a gente até entende, porque não tem segurança para esses indivíduos. Precisa se criar elementos para que se tenha. Existe um conceito muito importante, que eu dou muito valor, chamado capital social. Capital social é o lubrificante de qualquer sociedade. Quando esse capital social é baixo, não tem lubrificante, e as engrenagens ficam enferrujadas e a sociedade não avança. Isso é tanto para o aspecto, serve tanto
para aspectos econômicos, como para aspectos sociais. Então, se eu tenho uma sociedade que não se envolve, que tem medo, há uma participação cívica muito baixa, né? Percebe que está tendo tudo aquilo. Tem uma polícia também que é negligente, ninguém se mexe. Vai acontecer o que aconteceu com Nova York na década de 70 e 80. Nova York é uma cidade riquíssima, né, dentro de um estado riquíssimo de Nova York. Manhattan, a maior, o metro quadrado mais caro do planeta Terra, e tinha problemas de violência assim fora do normal. É só você assistir os filmes da época, né, os filmes Desejo de Matar, com Charlie Bronson, né, que é um clássico, né? Paul Cassidy, quem aqui que tem mais de 40 anos, eu quase 50 anos, sabe disso. Conhece os filmes da época. Era polícia negligente, era prefeito que não queria saber da história, só preocupado em se eleger, a segurança pública não entrava na questão da gestão, tudo feito de qualquer jeito, a polícia não investigava, a polícia não ligava. Né? Era o que acontecia na década de 70 e 80. E muito justiceiro, muita gente fazendo justiça com as próprias mãos, já que ninguém fazia nada. E aí Nova York, a partir da década de 90, disse, espera aí, criou o CompSat, né, criou o programa chamado Tolerância Zero, né, foi conhecido como Tolerância Zero, baseado nas teorias das janelas quebradas, tudo isso eu escrevi bastante sobre esse assunto. Mas foi assim que se controlou a variável violência, diminuindo os espaços, prendendo os criminosos, né? Tráfico é crime, não importa se ele está vendendo uma colherzinha dessa aqui ou se ele está vendendo um caminhão inteiro de droga. É crime, então tem que ser punido. Mas era uma quantidade pequena de droga, então cria uma lei clara. A quantidade X de drogas, o cara não vai ser preso, mas ele vai sofrer algum tipo de pena. É um tráfico de grande porte, então o sujeito já vai para uma outra legislação. Tem que refinar isso. Eu não sou legislador e nem sou do direito penal. Então, mais uma política pública é uma lei. Então, você tem um tráfico de drogas como um crime. A polícia conhece, porque nenhum policial entra na polícia sem conhecer de lei minimamente. Você faz um concurso público, depois você faz alguns meses de academia, então tem um conhecimento. Mesmo um policial militar. Então, ele sabe que ali está tendo um crime. Ele não está fazendo nada porque ele está sendo negligente. Ele tem que fazer. Ele não precisa de um cidadão chegar lá e dizer, faça. É a obrigação dele fazer. Tem um transeunte ali da cidade. Por isso que as polícias precisam muito ser polícias de cidade. Certo? Um policial que conheça a cidade, conheça os seus cidadãos ali, cidades pequenas. É bom que o policial conheça, porque ele sabe quem é forasteiro. Então, forasteiro, comportamento estranho, né, muito fechado, etc e tal. Vai lá e faz uma abordagem policial, normal, cidadão, documentação e tal. Logicamente que você precisa de uma polícia bem instrumentalizada, com equipamentos, né, tecnológicos, para que ele possa... esse cara aqui tem um mandado. Está solto aí, vamos levar preso. Não pode, muitas vezes faz a abordagem, também tem esse problema. Faz a abordagem, o cara entrega o documento, não tem nem sequer um computador, um tablet, um celular com dados que ele possa lhe permitir algum tipo de comparação, algum tipo de confirmação. E o documento está em dia, o cara não está fazendo nada, mas está com mandado na justiça, ninguém sabe, o cara vai embora. Mas nesse caso de tráfico de drogas, que ele está vendo que está tendo e não faz nada, é negligência, tem que fazer mesmo, tem que chegar junto, tá entendendo? Não tem que estar educando ninguém, não. Está praticando um crime, o cara tem que ser punido. Veja o que acontece. Acontece um problema sério aí. A polícia negligente é feito um efeito dominó. Vai acontecer uma série de coisas. Por exemplo, tá lá a boca de fumo. O policial vem e não faz nada. O cara vai, rapazinho vai lá, tá vendendo droga, etc e tal, vai para a escola, que ele faz ainda ensino médio. Chega na escola, ele vende a droga, ele força uma criança a comprar a droga dele, que se ele não comprar, ele vai bater, vai matar, ele vai dar. Aí o menino tem que comprar droga, aí o menino se vicia em droga, aí o menino deixa a escola, tudo por questão da negligência do policial, não ter ido lá desmantelar a boca de fumo do cara. E a sociedade, como boa parte dela não tem uma cultura cívica, né? É muito difícil o brasileiro ter uma cultura cívica, ele não lê, ele não gosta de estudar, tá certo? Ele quer tudo fácil. Então fica difícil, você tem que ter
uma sociedade valorize a educação, valorize o comportamento decente, né? Que parece que quando o sujeito fala em comportamento decente, né? Decente é ser respeitador, é respeitar a lei, tal, não tem nada a ver com outras questões, não. Né? Que geralmente as pessoas levam, mas viver em sociedade é isso. Então, o que acontece? Você tem uma negligência da polícia, você tem uma ausência completa de participação da comunidade, depois o cara em casa vai ficar chateado, puto, ou triste, uma mãe chorando porque o filho foi assassinado, porque agora consome drogas, por quê? Porque simplesmente um policial não foi ali e não teve uma boca de fumo. Viu que tinha e não fez. E se um policial chegar para mim e disser, tem tráfico aqui, eu não faço nada, eu vou dizer, tu não vai fazer nada por quê? Tu não faz nada por quê? Porque não vai dar em nada, não tem que dar. Você não tem que estar preocupado se vai dar em nada ou não. Você tem que fazer sua função, que é garantir a lei e a ordem. E essa negligência automaticamente contribui de forma bem significativa para o crescimento da violência como um todo, né? Sem dúvida. O que aconteceu em Nova York era isso. O policial via o cara ali traficando, o cara ali empurrando uma mulher, e não fazia nada. Assista os filmes de Charlie Bronson, Desejo de Matar, é muito interessante. Não faziam nada, aí o que acontece? Alguém tinha que fazer. E sem falar, né, professor, também que tem casos que a própria polícia, ela ajuda os traficantes a... Aí já não é mais polícia. Né? Romildo, aí não é mais policial, é bandido. Policial, o negligente, certo? Ele já está caminhando para deixar de ser policial. É uma pessoa que é uma pessoa que é treinada para nos proteger e compactou com esse crime, né? Ele tem que cumprir a lei e a ordem. Veja, o policial vê o crime e não faz nada. Ele já é negligente, no mínimo. O policial que participa do crime, ele não é mais policial. Ele é criminoso. Tá certo? Tem que separar muito bem isso. A polícia, o sujeito que é policial está com a farda ou com um distintivo e ele comete um crime, ele não é mais policial. Ele é um facínora. Vamos dar nomes aos bois certinho. Ele é facínora. Policial é um funcionário público, certo? Que ele tem que respeitar a Lei 8.112, ele tem que respeitar a ética do servidor público, ele tem que ser probo, tá certo? Se ele tem um salário, uma dedicação exclusiva, etc e tal, ele tem que se dedicar àquilo. Então, o sujeito que é policial e ele entra no crime, ele agora é criminoso, não é mais policial. Ele está disfarçado de policial. E aí, por isso que eu tenho que ter os órgãos de controle externo à polícia. Certo? Ou seja, organizações, instituições de controle externo para fazer esse tipo de coisa, averiguações. Né? Ninguém fica no crime por muito tempo sem ser pego. E é comprovado empiricamente. Muito dificilmente o crime organizado se desenvolve sem esses facínoras. E aí não é só policial, são vários atores políticos nos mais diversos órgãos, até na Suprema Corte, se brincar. A gente vê, por exemplo, aquele filme Tropa de Elite, por exemplo. Sim, Tropa de Elite. É uma organização muito grande. São de vários patamares. O Tropa de Elite 2 é o filme. E não teve o 3, por quê? Porque quem fez o 2 ficou ameaçado de morte. Porque o crime, ele se infiltra. Então, o policial que é negligente, aí tem o policial que entra no crime, aí tem o policial, aí tem o sujeito que é eleito, porque o crime vai crescendo nesse ciclo vicioso que eu falei. Do maloqueiro que vai vender droga na escola, porque o policial não desmantelou a boca de fumo. Do sujeito que vai ser eleito com dinheiro do tráfico, do traficante do Comando Vermelho, lá da favela do Rio de Janeiro, ou então do miliciano, que é outra quadrilha criminosa. Aí ele entra na Câmara Municipal, daqui a pouco ele se candidata a deputado estadual, entra na Assembleia Legislativa, daqui a pouco ele se candidata a deputado federal e está no Congresso Nacional. Daqui a pouco o cara está ali, é advogado, ganha dinheiro do PCC, não sei o quê, daqui a pouco entra nas entranhas, porque ele vai ter os outros fascínoras trazendo ele para dentro, e ele vai terminar na Suprema Corte. E a democracia é completamente corroída por dentro, pela corrupção, crime e impunidade.
E nós temos indicadores que mostram isso. Nós somos campeões, né? Estamos aí nos primeiros lugares de corrupção na América Latina e de impunidade, ou seja, as capacidades das nossas instituições de gerar punição pequena. Tivemos alguma esperança com a Operação Lava Jato, mas a Operação Lava Jato está se mostrando aí para os grandes fascínoras da política brasileira como um empecilho para os seus projetos de poder. E aí quem perde? Todos nós, né? Uma comunidade cívica muito fraca, a contabilidade vertical baixo, né? Uma comunidade que até numa cidade pequena do interior não se interessa, a não ser que chegue nele, né? Quando chega nele, aí fica com raiva. Assim, mas por que não se ligasse logo no início? Que era onde você deveria ter cortado. Não é? Porque o tráfico de drogas, o crime de uma forma geral, só chega a um patamar de sofisticação muito grande, porque houve, no mínimo, lá no início, a negligência. Começou com a negligência e foi evoluindo até chegar à participação ativa de atores do Estado no crime. Então, esses problemas eu já vi, né? Apesar de não estar indo frequentemente para a SUME para dar aulas, né? Por motivos os mais diversos, estamos aí ainda com esse imbróglio, que para mim já devia ter acabado, né? Mas, enfim, o pessoal está indo até para jogo de futebol assistir, mas ninguém vai para uma sala de aula ter aula. Eu não sei que porra é essa, mas enfim. Agora, o que eu vejo nessas cidades, eu vou nessas cidades e vejo, e já vi, que há, sim, um crescimento, né, certo, de todas essas atividades, e isso aí é péssimo. E deveria ser de fácil controle, porque são cidades pequenas que precisam de pouco efetivo policial para fazer esse tipo de trabalho. Né? Mas se o policial é negligente, então estamos perdidos a curto e médio prazo. Né? Aí vamos ter mais assaltos, furtos, porque esse pessoal vai fazer isso. É fácil traficar, é fácil roubar, é fácil assaltar, é fácil estuprar. E por aí vai. Alguém quer se colocar mais? Né? Temos tempo. Pode falar. Boa tarde, turma. Sobre essa fala de Camila, vou levantar como um achismo, mas será se não tem alguma relação dessa, entre aspas, covardia de ação policial por uma desesperança de que o que ele vai fazer vai, de fato, gerar alguma ação que possa desmontar o tráfico como um todo na região, e também em relação a equipamento, porque é muito comum a gente ver que o policial vai com uma pistolinha e o bandido com um fuzil. Eu acredito que não tem esse porte em cidades pequenas, mas eu não sei se existe essa mentalidade. Olha, primeira coisa, o policial não tem que estar com esperança ou desesperança, não. O policial tem que cumprir o seu trabalho. Se ele entra na Polícia Militar, na Polícia Civil, e diz que eu estou aqui para salvar o planeta Terra, e como eu não consigo salvar o planeta Terra, não faço nada, então ele deixa a polícia e vai fazer outra coisa. Certo? É feito professores na universidade que ficam reclamando disso, daquilo outro. Porra, pede demissão, porra. Vai fazer outra coisa. Tá certo? Pede demissão e sai da polícia. Tem que ter esperança ou desesperança. Tem que fazer, cumprir a ordem. Cumprir o que foi a missão para o policial militar e a investigação e o papel de polícia judiciária na Polícia Civil. O salário é pouco, não tem instrumentos. Vamos fazer com que haja melhorias. Através de quê? De suas associações, porque política é organização e pressão. Certo? Mancu, ouçam, leiam. A lógica da ação coletiva. É organização e pressão. Não tem um revólverzinho e não tem um fuzil. Isso aí é desculpa, porque no Rio de Janeiro, onde você encontra fuzis, a polícia também tem fuzil. A polícia também tem helicóptero, tem poder de fogo. Tá certo? O que falta no Rio de Janeiro é honestidade de todas as instituições. A Polícia Civil do Rio de Janeiro não consegue resolver 11%, não consegue resolver 89% dos casos de homicídio, não consegue resolver. Então, primeiro faz o dever de casa, investiga e resolve, antes de estar reclamando. Tá certo? Antes de estar reclamando. Tem problema, toda instituição no Brasil tem problema.
Agora, eu não posso deixar de fazer meu trabalho por causa disso. Tá certo? Não estou sem dar aula na sala de aula. Sou puto com isso. Eu vou deixar de dar aula? Não, estou aqui dando. Um curso de extensão, dou aula na graduação, dou aula no mestrado, oriento mestrando, oriento pesquisa, participo, não sei quantos conselhos dentro da universidade, tudo sentado aqui na sala da minha casa, mas estou produzindo, não vou deixar de trabalhar. Então, a mentalidade tem que mudar nesse sentido. Eu não posso chegar e porque, não tem jeito, não tenho que salvar ninguém. Eu não estou aqui para salvar ninguém. Um indivíduo tem que pensar da seguinte forma, eu tenho que cumprir o meu trabalho. Se eu estou insatisfeito com o trabalho, eu saio. Tem uma carrada de gente querendo ser policial militar. Não tem perfil para ser policial militar, não entra na polícia militar. Tá certo? Não entra na polícia militar. Não tem perfil para portar uma arma de fogo, não compre arma de fogo. Tá certo? Não ande com arma de fogo. Agora não queira que as outras pessoas que queiram andar, certo? Proibir as pessoas e tal. Não. Tem a lei. Tem a lei, tem as regras, etc. A gente tem que fazer com que a formalidade prevaleça. Isso é difícil? É. No entanto, eu não tenho que estar especulando nada como agente do Estado, principalmente como agente de segurança pública. Eu tenho que cumprir a lei e a ordem. Certo? Está tendo crime, eu tenho que interferir, eu tenho que intervir, eu tenho que evitar. Certo? Fora da lei, aí eu vou estar agindo da mesma forma que o criminoso. Eu tenho que agir dentro da lei. Eu não posso matar, não posso torturar, não posso usar tortura como técnica de investigação. Tá tudo aí, eu escrevi sobre tudo isso. Agora, eu sou policial, eu tenho que agir conforme a instituição policial me colocou. Tá certo? Não tenho equipamentos, eu vou e, olha, estou sem equipamentos, não tenho como fazer meu trabalho de forma adequada. Eu não posso simplesmente deixar de fazer o trabalho porque o equipamento não é o adequado para aquela função. Por exemplo, policial militar patrulheiro, a função dele é ostensiva. Prevenção da criminalidade. Combate em última instância. Criminoso com fuzil já não é o policial militar patrulheiro, são as polícias especializadas. Rota, ROCAM, BOP. Não é a função, como em 2015, que eu morava em Sumé, explodiram um banco do Brasil, queriam que os pobres dos policiais enfrentassem os caras sem ter a qualificação, não era só os equipamentos. Tá certo? Era um tipo de ação de uma polícia específica que não tinha no momento. Porque era uma cidade de pequeno porte, certo? Tal, né? E que não acontece assaltos a bancos daquele tipo todos os dias, até porque só tem um banco. Então, o que aconteceu naquele dia? Foi um fato fortuito, algo difícil de se prever. Tá certo? Precisa, se tivesse acontecendo com maior, aconteceu em Serra Branca, em Sumé, em Monteiro, etc e tal, teria que ter uma guarnição específica para esse tipo de ação. Você vai deixar uma guarnição parada, sem saber se vai ter ação ou não, de policiais especializados? Então, não tem como. O policial militar patrulheiro, ele tem uma função ostensiva, prevenção e tal. Confronto, bandido com fuzil, .50, é outro tipo de policiamento, uma polícia mais específica, de confronto, né? Uma polícia especializada, uma polícia com outro tipo de treinamento. Então, um policial que está fazendo ronda, com uma metralhadora, uma arma, um calibre menor, né? Porque dificilmente eu vejo um policial fazendo ronda rural com arma de pequeno calibre. É geralmente com arma de grosso calibre, com equipamento tal qual equipamento de guerra. E deve ser, né? Porque eles estão ali procurando traficantes, bocas de fumo, escondidas nos sítios, etc. E tal. Mas o policial que está fazendo a ronda ali diária, uma ronda normal, com transeuntes, etc. E tal, não precisa de um armamento pesado. Então, e o que eu vejo é que há muita cultura nesse discurso. Né? Não tem equipamento, etc. Se gasta muito dinheiro. Eu mostrei para vocês aqui numa aula passada. A quantidade de recursos que, por exemplo, a Paraíba gasta com segurança pública. Não é pouco, não. Né? Se for o caso, eu vou ver se eu trago o Coronel Euler, Tenente Coronel Euler, para falar aqui com vocês. Né? Sobre essa parte estrutural da Polícia Militar da Paraíba. Certo? Para desmistificar um pouco isso. A gente mistifica muitas coisas.
certo? Achando que não vai ter jeito, etc e tal. Não, nós temos efetivo policial, temos. O efetivo policial da Paraíba hoje não é um dos piores, não. Certo? Está bem distribuído regionalmente e tal, mas fatos fortuitos acontecem. Não tem como a gente ter um controle total de todas as coisas a todo tempo. Agora, se o sujeito, ele bota uma farda, se o sujeito entra na Polícia Civil e não tem perfil para isso, ele saia. Né? Ele dê a vaga para quem tem um perfil. É uma coisa que eu digo muito, eu uso muito a metáfora do futebol. Se tu não tem condição de jogar, se tu não tem técnica, vai fazer outra coisa. Empinar papagaio, andar de skate, certo? Jogar futebol, não. Então, a polícia, se você não tem perfil para ser um policial, e perfil de policial não precisa ser um cara agressivo, não precisa ser um cara violento, pelo contrário, tem que ser um cara calmo, tranquilo e inteligente, mas que sabe usar a força na hora que é para usar a força, porque uma das características do Estado moderno é o monopólio da violência legal. Eu falei isso aqui na aula. Tá certo? Então, temos que desmistificar isso. A polícia é uma instituição fundamental para qualquer sociedade contemporânea, democrática, de direito. Sem polícia, nós não temos as garantias mínimas do IV, nós não temos as garantias mínimas das nossas propriedades, não temos. Precisamos da polícia para manter a lei e a ordem constante nas ruas. E mesmo assim, não conseguimos, muitas das vezes, por falta mais de planejamento do que quantitativo policial e armamento. Né? A própria negligência de um policial que não vai agir quando vê um crime tão grave como o tráfico de entorpecentes já mostra muita coisa. Mas isso não quer dizer que o resultado disso é um resultado porque o sujeito simplesmente está com uma desesperança, está com um problema psicológico lá dele que ele tem que resolver, né? Ele tem que resolver, na polícia tem psicólogo, todo mundo, ele vai lá, pede um afastamento, faz um tratamento para voltar a fazer a função dele normal. Conheço muitos policiais, meu sogro é policial. A gente conversa bastante. Eu digo, olha, não tem o que fazer, ninguém aqui está para ser, sei lá, o patrulheiro chips lá do seriado da década de 70 e 80, não. O sujeito tem que fazer o seu trabalho bem feito, pronto. Fez o seu trabalho bem feito, final de papo. Tem gente safada em todo canto, tá certo? Tem gente safada em todo canto que você for, vai ter gente safada, então, na polícia não vai ser diferente, mas o policial que eu estou falando aqui, ideal, ele não tem que estar com essas conversas, ele tem que resolver o problema. Vai sair de casa, vai fazer o seu trabalho, nas suas 24 horas ali, fazer o seu trabalho bem feito, voltar para casa e ponto final. Não tem nem que salvar o mundo, nem tem que ficar com desesperança e negligente com as coisas. Por isso que eu digo, tudo na vida tem que ter dado. Né? Eu peguei uma dissertação recente e está lá, uma série de afirmações. Cadê o indicador? Cadê a fonte? Tudo que você escreve e que você fala ali, né, num trabalho acadêmico, sem fonte bibliográfica e sem dados, é achismo. Não tem valor nenhum. Tá certo? É igual um chiclete embaixo de uma cadeira, grudado. Não tem valor nenhum. Então, para a gestão da segurança pública, a mesmíssima coisa. Então, para eu fazer uma avaliação de uma instituição, eu tenho que ir atrás dos indicadores dessa avaliação, fazer comparações com outras instituições que funcionam bem. Porque às vezes eu acho uma coisa, quando eu vejo não é. Tá certo? Não tem efetivo suficiente, tem armamento suficiente, tem porque não está sendo bem sucedido. Então tem que ver quais são as falhas. Isso é gestão da segurança pública. Bem, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, tá certo? Agradeço a participação efusiva de todos aí que participaram, as perguntas excelentes. Próxima semana estaremos aqui para discutir mais uma política pública, a Paraíba Unida pela Paz. Pois não, pode falar. Só queria anotar o que o senhor... um livro, não sei se foi um livro ou foi alguma citação que o senhor falou há pouco sobre organização coletiva. Só para anotar aqui, por favor. Sim, Mancur Olson, vou escrever aqui. Vamos ver se eu pego aqui a fonte do livro e boto aqui no chat. Mas o computador, a memória RAM dele é muito fraca. Aí já passou muito tempo ligado aqui.
Pois bem, pessoal, agradeço a todos a participação. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, professor. Até mais. Obrigado, boa tarde, até mais. Deixa eu só interromper a gravação aqui.